Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Robert. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Universidade da Engenharia Civil. Se você não é inscrito nas minhas redes sociais, aí estão elas. Também quero pedir que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês ficarem informados quando eu postar um vídeo novo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então aqui temos um círculo trigonométrico, onde nós temos aqui 0 graus, 90 graus, 180, 270 e 360. Perceba que 360 está no mesmo local aqui, mesmo ponto, né, mesmo alinhamento que o zero. Ou seja, você sai de zero e chega a 360. Você deu uma volta. E aqui nós temos que 180 graus equivale a π. Da mesma forma, né, se nós temos 180, 180 dividido por 2, 90. Então, π sobre 2, 90. 2π, ou seja, π, que foi 180, mais 180, 360. Então aí nós temos 2π. E assim sucessivamente. Então perceba que no círculo trigonométrico, os ângulos eles aumentam dessa forma no sentido anti-horário. Aqui nós vamos ver o sistema de eixos ortogonais. Vamos relembrar aqui que no sistema de eixos ortogonais a gente viu um pouco sobre as coordenadas cartesianas, onde a gente tinha um ponto e a gente definia quanto você anda em x e quanto você anda em y para você chegar nesse certo ponto P. Porém agora nós iremos ver a forma polar de representar um ponto, né, de você localizar um ponto. Então como é que vai funcionar isso aí? A gente tem um ponto P, né, que seria esse ponto P aqui, ó, e ele tem um R, esse R aqui é o raio, e esse θ aqui é o ângulo. Então aqui, perceba que esse ponto ele tem um raio de 3, ou seja, daqui até aqui ele tem 3. E o ângulo de 0, né? 0 grau, porque a gente viu lá no slide anterior, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270, e assim vai. Então ele está no ângulo aqui de 0 graus, né? Beleza. Então, se a gente quiser localizar esse ponto, a gente pega e coloca o 3, que é o raio, e o ângulo é 0, ou seja, vai fazer o movimento que o boneco está fazendo agora. Então ele vai e não faz angulação para lado nenhum, ele apenas fica andando nessa linha reta, né? Então, ou seja, só mostrando o raio. Já pegando outro exemplo de um ponto P aqui, diferente daquele, esse agora perceba que ele já tem um ângulo de 30. Então, tenho aqui o raio, esse raio ele está dizendo que aqui é 3, e esse ângulo θ aqui é de 30, ou seja, esse ângulo θ é de 30. Então agora, para você localizar esse ponto, você pode dizer assim, você tem que ter um ângulo de 30, né, mas você tem que andar 3. Então vai fazer como o boneco vai fazer agora. Ele vai, raio de 3 e angulação de 30. Localizou esse ponto. Outro exemplo. Nós temos aqui esse ponto. Tem o raio 3. Esse raio é 3. Essa distância aqui é 3. E o ângulo é de 45. Então o boneco simplesmente ele vai andar no eixo X. Chegou no raio desejado, que é 3. Aí ele vai e faz o ângulo, que é de 45 agora. Então perceba que o 0 sai daqui e aqui vai aumentando. Então aumentou 45. Então perceba que para me chegar nesse ponto, antigamente eu tinha as coordenadas cartesianas, eu via quanto eu ia em x e quanto eu ia em y para chegar nesse ponto. Agora com a coordenada polar não, eu vou, ando a certa quantidade do raio, depois eu faço a angulação desejada. Aí chega no ponto do mesmo jeito. Agora se nós quiséssemos aqui esse ponto, vamos supor que isso aqui seja um ponto médio, como é que a gente vai fazer? Ele está dizendo aqui que esse ponto aqui ele é dado por 1,5, ou seja, você tem um raio de 1,5, essa parte aqui é 1,5, e que a angulação é de 45. Então perceba que mesmo por ser ponto médio, você não vai simplesmente pegar essa aqui e dividir por 2. Você tem que, o ângulo vai ser o mesmo. Perceba que esse ponto está na mesma angulação,
na mesma angulação, 45 graus, né? Então o raio vai ser dividido. Então vai fazer o mesmo movimento que o bonequinho verde vai fazer para chegar nesse ponto. Sabendo que o raio é 1,5, ele anda 1,5 em x e faz uma angulação de 45. Pronto, localizei esse ponto. Então, genericamente, nós temos aqui um raio, ele vai andar o ponto um certo raio e depois vai fazer a angulação desejada. E chegou no ponto que nós estávamos querendo. Então, fazendo aquela comparação, nós temos, para localizar esse ponto, podemos fazer isso por coordenadas cartesianas, né, onde a gente descobre quanto em x a gente tem que andar e quanto em y para chegar nesse ponto. Ou então a gente pode andar certa quantidade do raio e depois fazer a angulação desejada, chega no ponto do mesmo jeito. Então tem essas duas formas, cartesianas e polares. Perceba que para representar, a gente representa o ponto na coordenada cartesiana com x e y. Já na coordenada polar, raio e ângulo. Então vamos lá. Para deixar bem claro essa situação, nós temos aqui uma reta de comprimento 3. Não vou definir unidades, mas de comprimento 3. Se eu pegar essa mesma reta e multiplicar ela por 0,5, se eu multiplicar 3 por 0,5, eu vou encontrar 1,5. E 1,5 é menor que 3. Ou seja, quando eu multiplico por um número menor que 1, ele vai reduzir a minha reta. Ou seja, a reta deveria estar aqui, mas ele perdeu essa quantidade toda, ou seja, ele reduziu. Da mesma forma, se eu pegar uma reta, que tem esse número 3 aqui, e eu multiplicar ela por 2, eu vou dobrar ela. Então perceba que, dependendo do número que eu multiplico a reta, ela pode reduzir ou aumentar. Então é isso que a gente vai ver que vai acontecer na coordenada polar, para a gente fazer a correlação entre a cartesiana e a polar. Outra coisa que nós temos que ver aqui é essa tabela aqui dos ângulos notáveis, né? A gente tem que saber que é o 30, 45 e 60. O resto aqui a gente vai poder deduzir e é bom memorizar. Mas tem uma musiquinha que geralmente a gente aprende no ensino médio, que seria 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Aqui tem 1, não boto raiz, aqui diferente de 1, aqui é 1, não boto raiz. Pronto, então seno de 30, 0,5, né? Ou seja, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e assim vai. Então vamos ver aqui agora, para a gente aprender, né? Se eu falar seno de 0 graus, né? Aí o que seria seno de 0 graus? Perceba que o seno está no eixo aqui vermelho, eixo Y, e o cosseno está no eixo X, o eixo preto. Beleza. Até aí tudo bem, né? Porém aqui está dizendo o seno de 0 graus, ou seja, 0 graus a gente sabe que é aqui, pelo que a gente viu nos slides anteriores. Então a projeção dele, ou seja, se eu projetar ele aqui, ele vai bater aonde nesse eixo dos senos? Aí a gente vai ver que ele bate certinho na origem. E na origem é 0, ou seja, por isso que o seno de 0 é 0. Agora o cosseno de 0 graus, quanto vai ser? Aí observa, eu tenho aqui 0 graus é aqui, e faço a projeção dele no eixo dos cossenos e está aqui mesmo, ou seja, o cosseno de 0 graus é 1, está aqui. Em relação agora ao seno de 90, por que o seno de 90 é 1? Porque eu tenho aqui 90 graus aqui, e quanto ele bate no eixo dos senos? Em 1, necessariamente 1. E cosseno de 90, aqui, se eu fizer uma projeção, ele bate em quanto no eixo dos cossenos? Aí eu faço a projeção na origem. Então, cosseno de 90 é 0. E os demais a gente vai assumir aqui que a gente pode memorizar. Então, passado essa parte, então agora nós podemos ver a diferença aqui do cartesiano para o polar. Vou explicar novamente. Eu tenho um raio e um ângulo, que eu vou definir aqui esse certo ponto P. Esse certo ponto P eu tenho aqui a coordenada que diz que o raio dele é 3 e o ângulo dele é de 60 graus, ou seja, o raio é 3
e o ângulo é de 60 graus. Então, temos aqui a fórmula, né? Raio e θ. E nesse caso nós vemos o boneco rodando, ele vai o raio, depois ele anda a um certo ângulo. Porém, quando falamos na forma cartesiana, nós temos aqui um modelo onde a gente percorre aqui um certo caminho em x e um certo caminho em y. Então, chega no mesmo ponto da mesma forma. Olha lá, o vermelho vai chegar no mesmo lugar que o verde, porém ambos fizeram caminhos diferentes, né, para chegar no mesmo ponto. Então nós temos aí essa diferença. Porém, como é que eu vou achar esse r cosseno de θ aqui? Como é que eu vou achar que distância é essa? Porque se eu só tivesse esse ponto, se eu tivesse só esse ponto aqui, como é que eu ia saber aqui essa projeção, quanto vale aqui? Para poder saber como eu faria se eu quisesse colocar ele na forma cartesiana. Então aqui eu sei que é o r cosseno de θ. E aqui o r seno de θ. O r aqui nós temos que é o raio, que é 3. Né? E o cosseno de θ vai ser o cosseno do ângulo. Que ângulo? De 60. E aqui vai ser a mesma coisa, 3 seno de 60 graus. Então nós temos aqui o cartesiano, que é r cosseno de θ para x, ou seja, o quanto ele anda em x é r cosseno de θ, e quando ele anda em y é r seno de θ. Tá aí. Então a gente coloca aqui 3 cosseno de 60 e 3 seno de 60. Isso vai dar aí 3 vezes 0,5, ou seja, cosseno de 60 é 0,5. Por isso que a gente viu no slide anterior, né? Como a gente consegue encontrar quem é o cosseno de 60, cosseno de 30, seno, cosseno e assim vai, pela tabela. Se a gente não tiver calculadora na hora, né? 0,5. Então percebam aqui, ó, eu tenho um raio de 3. Esse é o raio de 3. Porém, eu quero encontrar a projeção dele no eixo x, ou seja, eu quero encontrar essa parte aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse 3, esse raio aqui, por um número para fazer com que ele saia daqui, ó, em vez de fazer esse movimento, volte para cá, né? O raio, como se fosse uma porta abrindo, ele vai fazer o movimento, ele vai sair daqui e vai vir para cá. Então, transformar toda essa parte aqui, todo esse 3 aqui, reduzir ele a uma certa parte onde eu vou conseguir, aqui, mais ou menos aqui, onde eu vou conseguir a projeção dele. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está multiplicando o 3 por um número, ou seja, 0,5, perceba que ele vai reduzir. Então, isso aqui vai resultar que o ponto vai ser 1,5 em x, ou seja, ele anda 1,5. E para x, né? E para y, 2,6. Só frisando aqui que eu peguei o 3, multipliquei por um número, ele reduziu, ou seja, eu tinha esse aqui, ele ia bater aqui, eu multipliquei por 3, ele reduziu para cá e só me sobrou essa parte aqui. E da mesma forma, eu multipliquei o 3 por 0,87, né, que é o seno de 60, e aí ele iria bater aqui, né? Se eu pegasse esse 3, projetasse aqui, ele iria bater aqui, mas como eu multipliquei ele por um número menor que 1, ele vai reduzir. Então ele reduziu tudo isso aqui, sobrando só essa parte. Então percebi que não tem dificuldade nenhuma, é só entender esse conceito e fazer alguns exercícios, e isso aí fica mole mole. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da aula, não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas minhas redes sociais, e se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Então é isso aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu!